Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com grande satisfação que estamos aqui com vocês mais uma vez para falar da nossa querida doutrina dos Espíritos. Hoje iremos abordar o tema a importância da prece em nossas vidas. Primeiramente, nós gostaríamos de falar do que venha a ser a prece. A prece é uma invocação. É uma invocação por meio da qual o homem entra em contato pelo pensamento, ele entra em comunicação com o ser a quem ele se dirige. Pode ter como objetivo um pedido, um agradecimento ou mesmo uma glorificação. Você ora para glorificar a Deus, para entrar em comunicação com Deus, estabelecer uma sintonia com o alto. Nós podemos orar por nós mesmos ou por outras pessoas. Nós podemos orar também pelos encarnados, assim como pelos desencarnados. Existem algumas pessoas que consideram que não é possível, que não é aconselhável orar por desencarnados dentro de casa. Isso é um mito. Não existe nada de real nesta colocação. É claro que todos nós podemos orar pelos nossos entes queridos dentro da nossa própria casa. Imagina nesse momento agora de pandemia, onde todos estão trancados praticamente em seus lares, sem poderem sair para as suas casas espíritas, para os templos de sua devoção religiosa, não poder orar para os seus entes queridos, só porque você está dentro de casa. Claro que sim, nós podemos orar sempre para aqueles que nós amamos, dentro dos nossos lares. O que nós não devemos fazer é o que se chama invocação, ou seja, você chamar o espírito desencarnado, o seu ente querido de desencarnado, para dentro da sua casa. Então, existe uma grande diferença entre você orar, desejando todo o bem, todo o carinho, desejando que seu ente querido esteja bem situado no plano espiritual, e você invocar a presença desse espírito dentro do seu lar. Então, compreende-se bem que orar nós podemos fazer e não há qualquer problema com relação a isso. O que nós não devemos fazer é a invocação de espíritos dentro do nosso lar. Esse tipo de atividade só deve ser realizada dentro da casa espírita durante as sessões que nós chamamos de sessões fechadas, sessões exclusivamente dedicadas à invocação de espíritos ou à conversa, ao estabelecimento de comunicações com o plano espiritual, ok? Bom, as preces que são feitas a Deus, elas são levadas até o nosso Pai Criador por outros espíritos que são como que seus prepostos, ok? Aquelas preces que se dirigem a outros espíritos, vamos ver no nosso caso, nós espíritas costumamos orar muito pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes, pedindo ajuda de repente a outro espírito, André Luiz, por exemplo. Alguns costumam orar muito para o irmão Clarencio de nosso lar, e por aí vai. E o que acontece? Também a Eurípides Passanufo, muito comum que nós espíritas oremos por esses espíritos elevados que nós conhecemos, não é? Então, todas as preces que são feitas a outros espíritos, a outros seres espirituais que não a Deus, elas são levadas até Deus. Por quê? Porque nada ocorre sem a permissão de Deus, não é? Quando a gente ora por outros seres, que não Deus, não é? Nós estamos recorrendo a intermediários, a intercessores, porque, como eu falei, nada acontece sem a permissão de Deus. E aí o Espiritismo vem nos tornar compreensível o quê? A ação da prece, Nos esclarece exatamente como é este mecanismo da prece, como a prece chega até os nossos queridos amigos espirituais, não é? E o que acontece? A nossa prece, a nossa evocação, o nosso pedido, a nossa glorificação chega até os espíritos por meio do nosso pensamento.
né? Por esse pensamento que nós dirigimos em prece a esses irmãos queridos, não é? E esses pensamentos, essa nossa prece, poderá ser atendida ou não, de acordo com o que estivermos pedindo e, sobretudo, de acordo com o nosso merecimento e com a vontade soberana de Deus. Para compreendermos o que se passa nessa situação, né, nós precisamos nos imaginar todos, né, todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido cósmico universal que ocupa, que preenche todo o espaço. Da mesma forma que nós estamos nesse momento todos mergulhados na atmosfera, ok? Esse fluido cósmico universal, ele vai receber o impulso da nossa vontade. Ele vai receber o impulso do nosso pensamento que está sendo transmitido pela prece. Então, o fluido cósmico universal, ele vai agir como se fosse o veículo, o meio de transporte do nosso pensamento. Da mesma forma que o ar é o veículo, é o meio de transporte, não é? Que faz, que transmite, que transporta o som, não é? Só que o ar tem a diferença. As vibrações do ar são limitadas, ao passo que as vibrações do fluido cósmico universal podem chegar ao infinito. Então, o nosso pensamento, que se transmite por meio do veículo, vamos dizer assim, chamado fluido cósmico universal, chega aonde nós desejarmos, ok? Ele não tem limites. Quando o nosso pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, a um encarnado, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, não é? Estabelece o quê? Uma corrente fluídica entre um e outro ser, né? E essa corrente fluídica é que vai transmitindo o pensamento, como eu falei, da mesma forma que o ar transmite o som. A energia dessa corrente fluídica é de grande proporção. É uma energia enorme. E essa energia, na verdade, ela será tanto mais poderosa quanto maior for a energia que nós colocarmos nesse pensamento. E a vontade também que nós estivermos imprimindo a esse pensamento. Então, quando nós oramos com muita fé, com muita esperança, com muito fervor, nós criamos uma energia poderosa que vai chegar mais rapidamente e de forma bastante, digamos assim, efetiva junto àquele a quem nós estamos nos dirigindo em prece, ok? É assim que os espíritos ouvem, então, a nossa prece, não é? A prece que nós fazemos a eles é em qualquer lugar onde eles estejam. Por quê? Pela força do nosso pensamento, pela vontade que nós imprimimos naquele momento em que nós elevamos o pensamento e fazemos uma solicitação, um agradecimento ou um louvor a esses espíritos queridos, ok? Bom, pela prece, o que acontece? O homem atrai a ajuda dos bons espíritos. Todas as vezes que nós paramos um momento, elevamos o nosso pensamento ao alto, não é? Nos conectamos com o plano espiritual superior, nós estamos de alguma forma estabelecendo esse vínculo, não é? Com os bons espíritos que vêm nos auxiliar naquilo que nós estamos necessitando. Recentemente, lendo uma das obras de André Luiz, que se chama Entre a Terra e o Céu, logo no primeiro capítulo é falado que nós vemos uma cena ocorrendo no plano espiritual, onde os espíritos estão conversando entre si a respeito de uma prece, de um pedido que uma jovenzinha encarnada de 15 anos está fazendo para a sua mãezinha desencarnada. E aí, essa prece é o que eles chamam de prece que foi refratada, ou seja, a mãe da menina não se encontrava em condições espirituais de equilíbrio necessárias para que ela pudesse, de alguma forma, interceder e auxiliar a filha.
Mas como a prece da menina era uma prece extremamente sincera, sentida, verdadeira, a prece foi imediatamente desviada e encaminhada para espíritos superiores que poderiam auxiliá-la naquela situação. Ou seja, nenhuma prece fica perdida. Todas as vezes que nós oramos para os nossos amigos espirituais, nós oramos para quem quer que seja, nós sempre obteremos uma resposta. E aí alguém vem e me diz assim, mas como assim, se eu costumo pedir isso e aquilo e muitas vezes não sou atendida no que peço? Acontece que nem sempre aquilo que nós pedimos é o que nos convém, né? Temos que nos lembrar de Paulo de Tarso ao dizer que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então nós temos que ter uma certeza do seguinte, que Deus sabe sempre o que é o melhor para nós. E que não é aquilo que nós queremos, não é? Que Deus deverá conceder para nos agradar. Mas Ele vai nos conceder aquilo que nós efetivamente estivermos precisando. Nós não podemos nos esquecer que estamos aqui na Terra como espíritos em uma experiência carnal. Nós, na verdade, somos espíritos em experiência carnal e não ao contrário. Não é? A nossa verdadeira vida não é aqui. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. E sempre que estamos aqui na matéria, nós estamos para evoluir, para trabalhar as nossas mazelas, as nossas más tendências e assim aproveitar ao máximo esse período da nossa encarnação para nos melhorarmos. Então é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos encarnados, para trabalhar esse nosso espírito ainda tão atrasado, identificar tudo aquilo que ainda nos mantém na retaguarda da evolução e identificando e naturalmente eliminando, não é, essas arestas ainda ruins, podermos retornar à pátria espiritual um pouquinho que seja melhores, mais evoluídos do que quando aqui chegamos, não é? O homem que ora, o homem que eleva o seu pensamento, ele adquire desse modo que uma força moral necessária para vencer as dificuldades e, se ele está num caminho desviado do caminho reto, né, ele consegue obter essa força moral para voltar a esse caminho do qual ele se afastou. Pela prece também, o homem pode desviar dele mesmo, né, os males que ele atrairia pelas suas próprias imperfeições. Né? Vamos dizer, alguém, por exemplo, que vê a sua saúde arruinada, né, pelos excessos que cometeu e arrasta, assim, até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Ele poderá se queixar se não ele obtiver a cura pelo que ele deseja? Vamos repetir. Alguém que teve uma vida que foi uma vida sempre de desvios, sempre uma vida voltada para atitudes desregradas, excesso de bebida, excesso de noites mal dormidas, não é? Uma vida totalmente fora dos padrões normais. E, de repente, ele contrai uma doença, não é? Uma enfermidade qualquer, vamos dizer, se ele gostasse muito de beber, uma cirrose, alguma coisa assim. E aí ele vai orar e pedir a cura. Se ele não obtém essa cura, será que Deus não está sendo bondoso com ele? Né? Será que ele pode se queixar disso, de não obter essa cura que ele deseja? Não. Por quê? Porque ele poderia ter encontrado na prece, não é? Se ele tivesse se dedicado à prece antes, a força necessária para resistir aos arrastamentos da bebida. E poderia, de alguma forma, vamos dizer, e as pessoas que são alcoólatras, né? Essas pessoas poderiam, na prece, não necessariamente receber, digamos assim, o afastamento total dessa tendência, porque o alcoolismo é uma doença, mas eles poderiam ser bem inspirados, não é? Para procurarem grupos de apoio, para procurarem tratamento para aquela situação. Então é muito importante que em todas as situações de nossas vidas nós busquemos nos conectar com os amigos espirituais através da prece. Nós não estamos sozinhos em nenhuma situação. Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e justiça,
nos oferece o nosso guia espiritual, que alguns chamam de anjo da guarda, nosso amigo espiritual, nosso protetor, também os espíritos simpáticos, os espíritos familiares, todos aqueles espíritos que estão sempre próximos a nós ou prontos a nos auxiliar, desde que a gente peça ajuda. Nossa encarnação recebeu um planejamento que é um planejamento de sucesso, um planejamento fadado a ser bem concluído. E nós temos todas essas ferramentas, não é? Toda essa ajuda do plano espiritual para que tudo corra bem. E temos essa enorme ferramenta que é a prece, ok? A prece tem por objetivo, como nós falamos, atrair o quê? A boa inspiração dos espíritos bondosos. Pedir a eles forças para resistir aos nossos maus pensamentos, às nossas más atitudes, né? A tudo aquilo que pode nos trazer muita infelicidade. Então a prece é aquela força que nós precisamos, não é? É aquele impulso maravilhoso que nós precisamos para superar as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, para nos dar aquela força diante de problemas. Muitas vezes estamos vivendo um problema sério, um problema econômico, um problema familiar, um problema de saúde, qualquer tipo de problema pelo qual estejamos vivendo. E agora nós vemos muitas pessoas também nessa pandemia, no consequente isolamento social obrigatório ao qual todos nós estamos recolhidos, né? Muitas pessoas ficam muito desequilibradas porque não podem ir à sua casa espírita, não podem sair, não podem encontrar os amigos como antes. E nesses momentos de desequilíbrio, muitas vezes ansiedade, desespero, a prece é o nosso melhor recurso para voltarmos ao prumo, para nos reequilibrarmos. Não é? Nós precisamos entender que os amigos espirituais eles não vão afastar de nós os problemas. Eles não vão afastar de nós todo e qualquer mal, mas eles vão fazer o quê? Eles vão desviar de nós os maus pensamentos que poderiam nos levar a cometer muitos enganos. Eles vão também nos auxiliar a ter mais força, mais fé, bom ânimo diante das dificuldades, a ter mais paciência. É como você encontrar aquele amigo e conversar com ele, falar, porque eu estou muito inconformado com essa situação da pandemia, de não poder sair de casa, não poder fazer isso, fazer aquilo. E aí aquele amigo vem e fala para você assim, não, tenha paciência, logo isso vai passar, é melhor que você fique em casa mesmo, do que você contrair essa doença que é tão complicada, que causa tantos malefícios a tantas pessoas e tudo mais. E aí você conversa, você vai desabafando e no final, quando você se despede desse amigo, você já está com ânimo novo, né? Você já está pronto para passar mais um grande período enfrentando aquelas dificuldades com mais paciência e resignação. É a mesma coisa que ocorre com a prece. Os nossos amigos, eles não vão interferir nas nossas decisões, né? Os nossos amigos espirituais não vão de forma alguma interferir no nosso livre-arbítrio, mas eles vão nos auxiliar na tomada de decisões, não é? Eles vão nos colocar, existe esse caminho e esse outro caminho, eles vão nos sugerir alguma coisa assim, e a decisão final sempre vai ser nossa, né? O homem que se acha então numa posição de alguém que solicita bons conselhos, né? Mas que conserva a liberdade de segui-los ou não. É assim que nós nos colocamos para com os amigos espirituais no momento em que nós oramos pedindo uma orientação, né, pedindo um esclarecimento com relação a determinado ponto. Nós estamos pedindo um conselho. E nós receberemos a intuição dos amigos espirituais de acordo com a nossa necessidade. E o que vai acontecer? Nós iremos captar esses conselhos, absorver essa orientação de acordo com a nossa disposição e, obviamente, iremos seguir ou não de acordo com a nossa vontade, com o nosso livre-arbítrio, não é? Deus quer que seja dessa forma. Por quê? Para que o homem tenha o quê? A responsabilidade dos seus atos e também o mérito da escolha entre o bem e o mal, né? É isso que o homem pode estar sempre certo de receber se ele pedir com fervor, se ele orar com fervor,
pois é isso exatamente que a gente pode deduzir quando nós lemos aquelas palavras, né? Quando nós nos lembramos daquela palavra, daquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que diz: pedi e obtereis. Nós sempre, uma vez que nós peçamos a ajuda dos amigos espirituais, nós sempre iremos obter aquilo que nós efetivamente precisamos. Nós sempre iremos obter a ajuda necessária, aquela melhor orientação para as nossas necessidades, não é? Estava então reservado ao Espiritismo provar-nos essa ação da prece, ao nos revelar as relações que existem entre o mundo corporal, o mundo dos encarnados, esse nosso mundo onde nós estamos inseridos hoje, e o mundo espiritual, que na verdade é a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira pátria, né? Porque, como eu falei, nós somos espíritos vivendo uma experiência na carne. Os efeitos da prece, no entanto, não se limitam somente a esses pontos, né? A prece é recomendada para todos e por todos os espíritos. Não existe na literatura espírita, todos que leem, né, e é muito importante a leitura dos livros espíritas, que nos dão muito conforto, muito conhecimento, muito bem-estar, não é? Nos trazem uma serenidade enorme. Todos os espíritos são unânimes em recomendarem em todas as situações a prece. Se nós abrirmos mão da prece, né? Se nós renunciarmos ao benefício que a prece proporciona, ao benefício de orar, estabelecer esse vínculo com o plano espiritual superior, nós estaremos fazendo o quê? Nós estaremos desconhecendo a bondade infinita de Deus. Nós estaremos recusando para nós mesmos esta assistência de Deus. Estaremos recusando para nós e para os outros por quem nós podemos orar, não é? Então, nós estaremos fazendo o quê? Nós estaremos abrindo mão do bem que nós podemos obter com a prece sincera, com essa comunicação direta com Deus. O poder da prece, como nós dissemos, está no pensamento. Não depende das palavras, não depende do lugar, não depende do momento em que ela seja feita. Nós podemos orar, estabelecer esse vínculo com Deus em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Às vezes nós estamos, de repente, presos no engarrafamento, não é? Ali não tem o que fazer, estamos naquela situação, e é um bom momento para nós aproveitarmos e levarmos o pensamento a Deus, conversarmos um pouquinho com Deus, pedirmos a Ele que nos oriente, que nos auxilie, que nós tenhamos um dia de muita paz e tranquilidade, de repente, na nossa atividade profissional. Nós também podemos orar por outras pessoas nesse momento em que o mundo inteiro passa por uma situação tão complicada, essa situação da pandemia. É extremamente importante que a gente lembre um pouquinho de orar também pela humanidade. Pela humanidade, que aproveite esse momento tão diferente, tão único, para refletir mais, para pensar no que vem sendo feito de suas vidas, né? O que temos feito da nossa vida, o que temos feito dessa encarnação. Como será que chegaremos ao plano espiritual? O que será que nós teremos a apresentar a Deus quando chegarmos do outro lado? Não é? Será que nós teremos, digamos assim, nós poderemos mostrar ao Senhor que o que fizemos de bom com os talentos, lembra da parábola dos talentos? Com os talentos que nos foram confiados, né? Será que nós multiplicamos os talentos? A nossa saúde, a nossa vida, o local onde nascemos, a nossa família, nós sempre somos capazes de florescer onde somos plantados. Basta querer, não é? Basta querer. E se em algum momento estiver sendo um pouquinho difícil de florescer no local onde nós estamos sendo plantados, nós temos que nos lembrar da prece, né? A gente pode então lembrar que orar em toda parte, em qualquer lugar, em qualquer situação, sozinho, né, ou com outras pessoas, não importa. O importante é que nós façamos essa conexão com Deus. O importante é que nós saibamos que a prece é um recurso poderosíssimo
para nos auxiliar a superar toda e qualquer dificuldade. Os nossos pedidos a Deus, muitas vezes nós não seremos atendidos exatamente naquilo que nós pedirmos, mas podemos ter a total certeza de que estaremos sendo atendidos sempre naquilo que nós efetivamente precisarmos, porque Deus sabe muito melhor do que nós o que nós precisamos. Então, meus queridos irmãos, vamos sempre nos lembrar disso. Vamos sempre nos lembrar que em qualquer situação é a prece que irá nos socorrer. Se nós temos alguma desavença dentro de casa, algum problema, alguma situação de conflito dentro do nosso lar, não façamos nada. Não entremos na sintonia menos feliz daquele irmão que de repente está em desarmonia. A melhor atitude é silenciar. Vamos silenciar e no nosso mutismo, no nosso silêncio, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos auxilie efetivamente a superar aquela dificuldade. Então, não nos esqueçamos jamais do poder da prece, da importância da prece em nossas vidas, deste recurso fabuloso que Deus nos ofereceu para que nós pudéssemos atravessar a nossa romagem terrena de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila e muito mais serena. Não nos esqueçamos jamais, em toda e qualquer circunstância. Elevemos o pensamento ao céu e oremos. A prece sempre irá nos auxiliar. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus.